Finalmente a gente teve a estreia do primeiro episódio de Chainsaw Man, que ou você ama ou você odeia, né? Eu, no caso, amava o mangá, mas a adaptação do mapa alterou bastante a minha percepção sobre a obra, então hoje a gente vai bater um papo sobre esse primeiro episódio que chegou abalando tudo. Não esquece de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal e se você puder me apoiar de alguma das formas que estão aqui embaixo, eu agradeço muito. Eu acho muito difícil você não ter ideia sobre o que se trata, né, a obra de Chainsaw Man, porque na época em que a primeira temporada do mangá estava sendo lançada ainda, a gente teve uma enxurrada de críticas negativas sobre a obra, o que acabou despertando a minha curiosidade na época e que me levou a ler a história, né? Então, eu tinha até feito um vídeo falando sobre ela, mas se você tava agora num universo paralelo, não sabe de nada, Chainsaw Man basicamente conta a história de um garoto chamado Denji, que vive numa miséria lascada, e quando eu falo miséria, é miséria mesmo, tá, gente? Ele mora num barraco, passa fome, a mãe morreu muito cedo de uma doença, o pai se matou por causa de dívida que tinha com Yakuza, né? E isso tudo fez com que o Denji herdasse a dívida lá do pai, contra a vontade dele, óbvio, e fosse explorado pela máfia, que exigia o pagamento total dessa dívida. Assim que o pai dele morre, a gangue dá 24 horas pro Denji arranjar todo o dinheiro que o pai devia, e era muito dinheiro mesmo, e se ele não entregasse lá no dia seguinte, ele ia ser morto. Foi aí que o Denji conheceu o Pochita, um demônio bem fofinho, com uma motosserra saindo da cara, né, e ele passa a trabalhar junto com esse demônio para poder quitar a dívida. Só que em um determinado momento, que eu não vou falar para não estragar a experiência de quem não conhece nada sobre a obra, os dois acabaram se fundindo e o próprio Denji vira aí o homem motosserra. Daí parece que fica tudo bem, né? Só que quando isso acontece, ele é obrigado a trabalhar para uma organização do governo que caça demônios e lá ele passa a ser explorado mais uma vez. Falando assim, essa sinopse até parece uma puta história bosta, mas vai por mim porque ela é muito boa. Antes de falar do primeiro episódio, também é importante lembrar que a maior parte dos leitores brasileiros leram o mangá pelas scans, que traduzem as obras aí na internet, né? E em Chainsaw Man eles fizeram um trabalho bem peculiar e acrescentando ali uma dose de humor muito grande que na tradução oficial que é feita pela Panini, né, que distribui aí o mangá aqui no Brasil, não existe, tá? Isso porque no texto original, apesar de ter sim humor, ele é muito mais contido e muito mais reservado do que o que foi feito pelas scans. Então, se você leu o mangá por elas, provavelmente você vai notar uma diferença enorme em relação a isso no anime. Mas vamos lá, porque esse primeiro episódio adaptou basicamente o capítulo de abertura do mangá e já chegou trazendo pra gente um panorama da desgraça total que é a vida do Denji, coitado. Nele, a gente é apresentado, né, a primeira camada ali do personagem em relação à vida cotidiana dele, os problemas que ele tem, os sonhos. Então o episódio basicamente faz um link muito bem feito entre o protagonista e o telespectador, né, em que o Denji é aquele protagonista perdedor adorável, só que diferente da maior parte dos personagens principais que a gente vê em shonens por aí, que nem Naruto, Boku no Hero e outros do tipo, né, e apesar de ser uma obra de fantasia também, o Denji se aproxima muito mais da realidade de quem consome as obras, né, do que a maior parte dos mangás e animes desse gênero aí. Isso porque o Denji, ele é vítima do próprio ambiente em que ele vive, né? Ele não nasceu simplesmente azarado por não ter uma habilidade ou então não ter uma individualidade, não ser bom com jutsus, essas coisas. Ele realmente é uma pessoa que foi vítima de todo um sistema social complexo e que traz várias críticas sociais, né, com um background que se aproxima muito mais da vida real do que o que a gente está acostumado a ver em shonens. Ele não é o típico protagonista desastrado que não faz nada certo e aí ele tropeça e faz a gente rir. Tipo, ele é um personagem mais sério, que tá pagando o preço pelos erros do pai dele e tentando se livrar deles enquanto sobrevive. Que é um protagonista mais humano do que isso, gente. Quantos de vocês hoje em dia não sofrem por causa das atitudes e das escolhas de outras pessoas? Eu tenho certeza que em algum grau todo mundo acaba pagando o preço pelo erro ou pelas escolhas que as outras pessoas fazem. Eu mesma sou um grande exemplo disso, né? Eu sofri abuso sexual na infância, sofri abuso psicológico e físico até os meus 14 anos, que foi quando meu pai finalmente saiu de casa, mas durante os meus primeiros 14 anos de vida, eu fui seriamente espancada muitas vezes por ele, tive uma infância totalmente vetada, onde parecia mais que eu vivia em cárcere privado, eu tinha tanto medo dele, que se ele falasse um pouco mais alto em casa, eu fazia xixi na calça de pavor, pra vocês terem uma noção, né? Eu cresci com ele quebrando a
casa inteira, culpando eu e meu irmão por qualquer coisa que acontecia, e a maioria das vezes as culpas não eram nossas, eram deles, né? Tive que aguentar o alcoolismo dele, todas as traições que ele cometia com a minha mãe, né? A ponto até de se envolver, pra vocês terem uma noção, com uma vizinha que frequentava a nossa casa, né? O menino com que eu perdi a minha virgindade também lá por volta dos meus 14 anos espalhou isso pro bairro inteiro. Eu morava na periferia, uma periferia mesmo, e aí quando isso aconteceu eu fui xingada de todos os nomes possíveis e inimagináveis, né? Cada vez que eu saía na rua por mais de um ano, eu fui expulsa de casa aos 17 anos pelo meu irmão, que era usuário de drogas, que disse que ia me matar, enfim, isso é só 10% de toda a minha desgraça de vida, né, que eu passei até hoje. Mas retrata muito bem como a gente acaba pagando tão pesado pelas escolhas e pelas atitudes dos outros, e como o que os outros fazem acaba destruindo a nossa vida totalmente, que foi o que aconteceu com o Dendi, né? No meu caso, por exemplo, não é à toa que eu sofri de transtorno de estresse pós-traumático, que desencadeou transtorno borderline, fobias e vários outros problemas psicológicos aí com os quais eu tenho que lidar sozinha, né? Na verdade, com a ajuda do psiquiatra e da minha psicóloga, mas pra tentar reparar um pouco disso. E é por isso que eu acho o Dendi tão real, porque ele possui essa profundidade de desgraças reais acontecendo com ele e das quais ele não tem autonomia para poder escapar ou para poder evitar elas. Então, de verdade, quem critica a Chainsaw Man falando que a obra é rasa, realmente precisava consumir ela novamente com muito mais cuidado e um olhar mais crítico. Mas voltando aqui pro anime, né, que é a minha história triste de vida ninguém quer saber, esse humor do qual eu disse que tem na obra original, que é realmente pouco e distante, ele é diluído ao longo do capítulo. E o tom principal da adaptação, ali do primeiro episódio, é um horror direto e que funcionou muito bem na tela. Nele a gente tem um foco quase que exclusivo num horror corporal, né, no sangue, no bizarro, e o mapa conseguiu traduzir muito bem essa essência de Chainsaw Man no anime, e tudo isso fica ainda melhor do que já era no mangá. Era muito massa ver os demônios nas páginas da obra, tal, mas eles ganhando vida na animação acabou ficando muito melhor do que até a pessoa mais otimista poderia ter imaginado, e isso elevou ainda mais esse tom de horror que eu já falei várias vezes aqui seguidas, né, que a obra tem. Gente, o anime tornou tudo isso muito mais intenso, cada sangue saindo de um corte, cada ser sendo fatiado ali, tudo isso mostra que o estúdio realmente não se conteve, né, em trazer toda essa selvageria da história, que apesar de ser muita, na minha opinião, ela é bem justificada, né, qualquer obra do gênero de horror tem muito disso, mas aqui não é só violência explícita gratuita, a gente tá falando de demônios, né, como eles são retratados nas literaturas religiosas, e nelas eles são sempre trazidos como seres sanguinários, absurdamente violentos, né, totalmente selvagens, e o anime captou muito bem essa essência. Só que muito mais do que sangue e tripas pra fora, a decisão do roteirista e da direção do estúdio ali em trazer de forma tão forte as motivações do Dendi, que parecem ser tão simples e até um pouco infantilizadas, na verdade acabam criando um gancho muito abrangente para um episódio de estreia, porque ele contou com a simplicidade de um protagonista que contrasta com as circunstâncias em que ele vive e que não são nada simples, né? Isso acabou dando um toque divertido, porque faz a gente pensar, porra, o cara tá todo fodido na vida e tudo que ele quer é um pão com geleia e uma namorada? Não é verdade? Mas, além disso, ao invés de explicar a origem dos demônios ou então apresentar esses bichos de uma forma mais concreta pra gente, o primeiro episódio deixou tudo isso de lado e usou o tempo de execução ali pra poder contar uma história que é profundamente humana, apesar do pano de fundo fantástico que a gente tem ali dos demônios, né? Porque a situação do Dendi é totalmente compreensível, sabe? Ver ele vivendo naquele muquifo, dividindo uma fatia de pão seco com pochita, né? Faz a luta e os sonhos dele serem totalmente identificáveis pra gente, e isso é um ângulo de visão que raramente é retratado em detalhes, como foi aqui numa história de origem de algum herói, né? Não da forma como a do Dendi foi no primeiro episódio. E uma das coisas que mais me impressionou nele foi a animação em geral, que trouxe um design de personagens absurdo. Os demônios foram muito bem feitos a ponto de ficarem bizarros, mas de uma maneira muito positiva, entende? Retratam totalmente aí essa sensação de perigo e de morte diante de cada um deles. Os cenários estão extremamente realistas e apesar de um ou outro
3D terem ficado levemente estranhos ali em alguns momentos. No geral, todos foram extremamente bem executados, mesclando bem esse CGI com desenho 2D, né, de uma forma que foi tão bem feito que em vários momentos fica difícil de identificar o que é um e o que é outro. As coreografias de luta ficaram muito fluídas, com um jogo de câmeras que destacam bem a velocidade dos golpes, a brutalidade dos ataques e que realmente transportam a gente para uma visão, né, de um ou outro personagem ali que tá sendo o foco naquele momento e colocam a gente numa imersão que dificilmente vai permitir a suspensão de descrença de quem estiver assistindo. Agora, o esquema de cores do anime ajudou muito a definir o tom sombrio deles e foi um show à parte, assim, durante todo o capítulo, porque foi usado uma escala de cinzas branqueados e brancos desaturados que se misturaram ali com toques de azul, laranja e vermelho, que conseguiram trazer muito bem toda essa vibe de miséria, de sofrimento psicológico, de isolação e o perigo que o Denji vive em uma escala ali de cores que provavelmente vai ser mantida até o final dessa temporada, né? Porque é o tom do anime. Quando a gente tá assistindo esse primeiro capítulo, é como se a gente sentisse toda aquela atmosfera fria e sinistra que tá rolando lá, sabe? O mapa usou muito bem a questão das sombras também e a falta de trilha sonora em diversos momentos para poder deixar aquele silêncio ensurdecedor no ar e que fez tudo aquilo se tornar muito real, toda aquela circunstância sombria e desoladora do Denji, sabe, através de uma experiência sensorial que foi passada pra gente, né? Um outro exemplo de como essa experiência sensorial foi muito bem desenvolvida foi nos momentos em que o Denji liga a motosserra dele, que ele puxa aqui, né, e a gente ouve todo aquele barulho do motor funcionando e rasgando os zumbis lá, os demônios que estavam ali. O ritmo da história também ficou perfeito, foi focado mais na apresentação e ambientalização ali, né, do Denji na primeira metade, mas sem deixar as coisas lentas ou então deixar tediosas, para poder trazer uma violência e um horror mais escancarado na segunda metade. E com certeza o trabalho feito pelo mapa aqui tá entre os melhores de todos os tempos da indústria de animes. E eu não sei se vocês lembram, mas no começo do vídeo eu falei que a minha percepção sobre Chainsaw Man tinha mudado depois de ver o anime, lembra? O que esse primeiro episódio fez, na verdade, foi me levar para uma visão ainda muito mais profunda e muito mais crítica, no bom sentido, sobre a história, já que todo o trabalho feito nele foi extraordinário e definitivamente fez com que a minha visão sobre Chainsaw Man, que já era, né, de fã, ficasse ainda mais positiva e me tornasse ainda mais apaixonada por ela. Resumindo, pelo menos pro primeiro episódio, Chainsaw Man se saiu absurdamente bem e tudo foi muito bem executado com maestria, o que fez com que eu me surpreendesse ali durante todos os pouco mais de 20 minutos que durou o anime, né, o primeiro episódio, e que me deixasse desesperada ali pelo segundo capítulo, porque eu quero ver outras coisas, eu quero ver a Power mandando os humanos se ajoelharem. Na verdade, eu tenho muita coisa pra falar sobre Chainsaw Man, como a abertura, por exemplo, né, tem muita coisa pra ser dita sobre ela, né, sobre o Denji também, que retrata fielmente a escala de Maslow, que eu estudei muito na faculdade de marketing e que eu posso explanar pra vocês em outro vídeo, se vocês quiserem e tal. Então, se vocês tiverem a fim de ver mais detalhes sobre isso, deixa aqui nos comentários, me contem também o que é que vocês acharam da estreia, se vocês curtiram e se vocês vão continuar acompanhando o anime, tá bom? Beijo pra vocês! Tchau!